versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Hoje nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. E o tema de hoje é como vencer a espera. Como vencer a espera. E o Senhor realmente quer fazer de nós estas pessoas que têm essa virtude em sua vida. E que nós possamos terminar esse ano, iniciar um novo ano com esta virtude sobre nós. Sabendo o quê? Que a paciência, ela é um atributo divino nos dias atuais. Vamos abrir aí em Tiago 5, versículos 7 e 8. Presta bem atenção nesse versículo da palavra de Deus, que diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã, que é a chuva do dia, e seródia, que é a última chuva. Versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Peça para Deus falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Tirar toda a ansiedade, tirar toda a impaciência, tirar toda a preocupação. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, meu Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa palavra, ela, por si, ela já é uma pregação muito grande. E ela nos fala praticamente sobre o que é o essencial para os nossos dias, nos dias atuais, que é um dia o quê? De imediatismo. Nós, como eu sempre menciono, estamos nessa geração, né? Tudo para ontem. Self-service. Ah, querido, se um carro vai mais devagar na nossa frente, nós já, né? Estamos apressados. Vivemos apressados. Vivemos com pressa. E essa pressa, na verdade, para chegar a lugar algum, né? Porque nós vivemos com uma pressa, e, na verdade, nós pouco concluímos. Pouco, como Jesus falou, não ande ansioso pelo dia de amanhã, porque você não pode acrescentar um côvado à sua altura. Você não pode mudar. Tem coisas que realmente são coisas que precisa o quê? Do tempo agir. Precisa realmente de várias circunstâncias para serem alteradas. Mas perceba o que Paulo nos mostrou nessa passagem, porque muitos dizem: pastora, vem me falar de paciência. Eu já tive paciência demais. Olha, é muito tempo de paciência. A minha paciência, já esgotou. Mas olha o que Tiago nos fala no versículo 7. Até quando você tem que ter paciência? Até amanhã? Até a hora que as coisas, né, se concretizarem? Não. Olha o que disse aí. Sede pacientes até quando? Eu quero que você leia. Até a vinda do Senhor. Então, querido, isso de nós dissermos, né? Eu tenho paciência, mas minha paciência esgotou. Eu tenho paciência, mas minha paciência está acabando. Não, muda já esse discurso. Se nós somos servos de Deus, somos guiados pela palavra, aquilo que Tiago está nos ensinando na palavra é: sede paciente até a vinda do Senhor. A Bíblia está falando para nós termos paciência até o dia de Jesus voltar. Então, não é para você parar de ter paciência hoje, nem é para você parar e esgotar a tua paciência
amanhã, quando o problema se levantar lá na sua casa, quando se levantar lá no seu trabalho. Não. A paciência precisa estar na nossa vida até Jesus voltar. Então, isso é decreto de Deus, é palavra de Deus para nós. Então, esse nosso discurso imediatista, de nós entrarmos, né, naquilo que é a correria do mundo, a impaciência do mundo, o sentimento explosivo do mundo, precisa acabar. Porque o Senhor, você vai ver na palavra junto comigo, que o Senhor realmente, desde o início, Ele quis ensinar aos seus discípulos a paciência. Assim que Jesus ressuscitou, Ele nos ensinou a paciência. E o que é a paciência, queridos? O que é ter paciência? Paciência é a capacidade de esperar algo com calma. Então, quando você tem aquela paciência, que você está lá explodindo, você está lá agredindo, você não está tendo paciência nenhuma. Você está muito impaciente, você está muito irritado. A paciência é a capacidade de esperar com calma. É você aguardar, o seu coração ali manter o equilíbrio. É você não se desesperar. É você não perder realmente a tranquilidade. E isso é uma virtude que permite com que você lide com as situações difíceis, que você resolva problemas, suporte adversidades, sem você perder a confiança e a determinação. Então é hora de nós, como servos do Senhor, desenvolvermos aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, sede pacientes, sejam pacientes. Por quê? Olha o exemplo que Tiago usou. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Então, queridos, não tem como você querer plantar a semente e você querer que aquela semente, o quê? Cresça imediatamente. Não existe isso no plano espiritual e no plano material. O que disse aí? Que o lavrador, ele vai esperar o fruto precioso até que venha a chuva, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então ele vai esperar, ele vai aguardar. Bom, agora vai chegar o outono, agora vai chegar. Então isso é tempo de espera. E o Senhor está dizendo para você, você tem semeado, você tem colocado sementes de oração, você tem semeado nos seus filhos, você tem semeado na sua casa, você tem semeado, mas olha, eu já perdi a paciência, porque eu semeio e parece que eu só colho abrolhos, eu semeio e parece que eu só colho veneno. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. A tua semente vai vingar em nome do Senhor Jesus. Aguarde as primeiras chuvas, aguarde as últimas chuvas. Tenha paciência, diz o Senhor para nós em nome de Jesus. Mantenha calma, não é dizer que está tendo paciência e quebrando tudo, e gritando, e agredindo, e ofendendo, e blasfemando, e ali tendo atitudes erradas. Isso não é paciência em hipótese nenhuma, mas o Senhor está te dizendo, seja paciente. E não é para você desistir da paciência, porque ela é uma qualidade de quem não desiste facilmente. É a capacidade de tolerar até erros, tolerar até fatos indesejáveis por aquilo que você acredita que acontecerá na tua vida em nome de Jesus. Por aquilo que você acredita que a semente que você está colocando há de vingar. É uma capacidade de persistir, e aquilo até às vezes numa atividade difícil, mantendo uma ação tranquila, acreditando que irá conseguir o que quer, é ser perseverante, saber esperar o momento certo para certas atitudes. Paciência é você aprender a aguardar em paz. Então essa história de aguardar todo atormentado, todo desequilibrado, todo atormentado, todo explosivo, todo ofensivo, isso
não é paciência. E o Senhor está te dizendo hoje que você possa receber esse conselho bíblico. O que a Bíblia nos fala, queridos? Se você ouvir a palavra e praticar, o que vai acontecer? Você vai estar construindo a sua vida sobre uma rocha. Se você ouvir essa palavra que não praticar, você estará construindo sua casa sobre uma areia. O que vai acontecer? Amanhã, a hora que vier a situação contrária, a hora que vier a mesma repetição de um problema, a hora que vier uma circunstância, uma tempestade, na hora o quê? A sua casa cai. Por quê? Porque se você não ouvir o que Deus está te falando e você continuar na sua impaciência, na sua intolerância, no seu nervosismo, na sua tensão, na sua incredulidade, você sempre estará lá embaixo. Então, é uma vida de altos e baixos. Quando tudo está bem, oh, glória, aleluia. Quando a circunstância é contrária, você está lá no fundo do poço. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus, porque você vai ter uma vida estabilizada. Você já está no caminho, e o caminho de paz é o nosso Senhor Jesus, para a glória de Deus. E você vai ver que após a ressurreição, Jesus quis desenvolver nos seus discípulos a paciência. Jesus, ele morreu, foi crucificado por nós, e ele, o que ao terceiro dia ressuscitou. Depois que ele ressuscita, diz a palavra do Senhor, Jesus diz em Lucas 24:49, olha só a ordem do Senhor. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei ou ficai. Tem muitas versões que é ficai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Olha aqui essa versão. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Queridos, ficar em Jerusalém era muito difícil. Por quê? Porque em Jerusalém estava tendo a perseguição aos cristãos. Em Jerusalém, Jesus tinha sido morto. Em Jerusalém, estava uma perseguição fortíssima. Como eu vou ficar num ambiente difícil, num ambiente de atrito, num ambiente de medo, num ambiente, de dificuldade, de perseguição, de animosidade? Como? Era necessário o quê? Paciência. Era necessário fé. Era necessária confiança no poder de Deus. E muitas vezes você não consegue ter paciência porque, na verdade, você não confia que Deus possa agir, que Deus está no controle e que Deus é o Senhor absoluto da tua vida. Só que o que aconteceu? Jesus, assim que ressuscitou, ele falou, eu estou dando uma promessa para vocês. A promessa é, fiquem em Jerusalém. Estava todo mundo, querendo fugir de Jerusalém. Fiquem até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Sabe quando Jesus foi ressuscitado? Todos sabem que foi na Páscoa, simbolizando o Cordeiro de Deus. Lembra lá? O Cordeiro precisava ser sacrificado. O Cordeiro é Jesus, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi crucificado na Páscoa, como Cordeiro. Sabe quando se cumpriu essa promessa? Lá no Pentecostes. Tinha passado já 50 dias. Agora, olha só. Você está tete a tete com Jesus. Jesus falou com eles após a ressurreição. Jesus poderia, na hora, de imediato, olha, é o seguinte, vocês vão ver aí futuramente, vai ter a geração, drive-thru, vai ter a geração do imediatismo, então vamos acelerar, as coisas têm que ser aceleradas. Não. Você vai ver que até se cumprir o dia de Pentecoste, não veio sobre eles o poder de Deus prometido, a promessa. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E eu quero te dizer, há dia, há mês, há ano e há hora, mas a promessa, a palavra de Deus, ela é poderosa para se cumprir na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dias se passaram?
E Jesus diz a palavra de Deus, no livro de Lucas ainda, que Jesus andou entre eles por 40 dias. Após Jesus ressuscitar dos mortos, ele apareceu para o povo que cria nele, que o amava. Jesus apareceu, ele não apareceu só para os discípulos. Ele não foi só lá nos discípulos, nos 12 dele. Diz aí a palavra do Senhor, vamos ver, né? Está em Atos 1. Você vai ver que Jesus andou entre eles, 1:3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Olha que interessante. Depois que Jesus ressuscitou, ele já não subiu direto ao Pai. O que acontece? Jesus foi, por isso que o cristianismo se expandiu pela terra. Porque Jesus apareceu, não só para os 12, não só mostrou a marca para Judas, que era um incrédulo, não só mostrou que ele estava vivo, mas ele apareceu por 40 dias para centenas e centenas de pessoas. E ele apareceu, olha, me mataram, vocês viram o crucificado. E ele apareceu e foi ensinando aquilo que era o quê? Concernente ao reino de Deus. E ele falou do plano de Pai. Por isso que o evangelho sobreviveu. Porque não foram só os 12 que viram a Jesus vivo, mas foram centenas que viram a Jesus Cristo ressuscitado. Só que, olha só que interessante a palavra do Senhor. Jesus, ele poderia de imediato falar, olha, agora vai ser assim. Vocês vão falar comigo e na hora eu sou o gênio da lâmpada. E gênio da lâmpada, que já era um conto árabe, que é bem antigo, Jesus podia dizer, agora comigo é mais fácil ainda. Não. Jesus falou, vocês vão ficar aqui, nesse lugar, que é um momento adverso, até se cumprir esta promessa que eu estou dando. Virá sobre vocês o poder de Deus. E o que acontece? Nós vamos ver que de forma maravilhosa, diz a palavra do Senhor, aí em Atos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tem muita gente que, qual o problema de hoje em dia? Por que as pessoas acabam um casamento em um mês, uma semana estão acabando um casamento? Por que as pessoas estão saindo, rompendo com empregos? Igual uma pessoa, eu vi o testemunho dessa pessoa, ela falou, eu fui numa psicóloga e eu falei que eu estava insatisfeito com o meu trabalho. A psicóloga falou para mim, larga o teu trabalho, o que importa é você ser feliz. E agora eu não tenho nem dinheiro mais para pagar a psicóloga, porque eu larguei meu trabalho, larguei tudo, e agora eu não tenho dinheiro nem para continuar me tratando. Olha só. E você tem que tomar cuidado. Porque o mundo hoje, qual é a pregação, o sermão do mundo? Seja feliz. Faça o que te faz feliz, faça o que te empolga. Nada de rotina. Você vai... Quantos casos eu já vi? É ótimo você frequentar, você ir num psicólogo, você ir num terapeuta, é maravilhoso. O ideal é você ir em um cristão, sabe por quê? Porque no mundo está dessa forma. Quantos casos eu vi? Foi homem recém-casado, estava com a mulher grávida, a mulher ainda tinha saído, na verdade tinha nascido, estava nos 40 dias após a gestação, foi no psicólogo. E ele falou, olha, eu estou infeliz, eu estou infeliz no meu matrimônio. A psicóloga falou para ele, larga esse casamento, largou a mulher que tinha acabado de ter filho e foi embora. Porque o que importa é o quê? É a emoção. Eu me sentir feliz, é eu achar que as coisas estão bem na minha vida. O que está acontecendo com o mundo?
O mundo está entrando numa grande ruína porque as pessoas querem emoção, as pessoas não querem rotina, mas eu quero te dizer, você vai viver uma vida equilibrada quando você conseguir viver um dia de cada vez com Jesus. Ai, com Jesus, querido, a presença de Deus, ela é alegria, ela é paz, ela é força, ela é resistência, é poder. Então não existe rotina para o servo de Deus. Para o servo de Deus existem sinais, prodígios, milagres. E em nome de Jesus, uma palavra profética sempre liberada sobre a tua vida em nome de Jesus. Sempre há uma promessa nova, sempre há uma visão nova. Então, saia desse sentimento do mundo, esse sentimento de imediatismo, esse sentimento emocionalista, esse sentimento, fim da rotina, porque sabe o que está acontecendo com as pessoas? Elas querem emoção e elas estão então entrando em abismos de vícios, estão atrás de emoção, estão afundando em abismos de drogas, de ilicitudes. Emoção, e já não é suficiente mais o matrimônio, já não é suficiente mais o casamento, já não é mais suficiente a mulher, já não é mais suficiente o homem, já não é suficiente mais nada. E o que acontece? Estão entrando em um largo de lodo e perdição, e eu quero denunciar da tua vida em nome de Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Fica, mas é uma rotina, que rotina que nada. Com Deus a esperança, com Deus a paciência, com Deus a certeza de vitória, com Deus a trombeta um dia tocará em nome de Jesus. Fica, para de precipitação. Para de emoção. A Bíblia fala que o coração do homem é demasiadamente corrupto. Queridos, não há nada que vai te enganar mais na vida do que o teu próprio coração. É o que a Bíblia fala. O diabo, ele já foi pisado pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós não precisamos vencer o diabo. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala para nós resistirmos ao diabo. Não precisa vencer, é só você resistir, porque ele já foi vencido. Mas o papel dele é ficar lá na sua cabeça, te atormentando, te perturbando, fazendo você o quê? Perder as suas raízes, perder aquilo que são as suas estruturas, como nós vimos aqui quando o lobo, como ele faz com a ovelha, né? O lobo, ele estraçalha a ovelha, ele quebra os ossinhos dela todinho, porque é isso, é para que você perder casa, fazer você perder igreja, fazer você perder aquilo que é profissão, emprego, e quer que tudo que é uma estrutura na tua vida, mas está denunciado hoje, pelo poder do nome de Jesus, você vai estar posicionado pela mão de Deus, e Deus é o Deus, ora, em nome do Senhor Jesus. E diz então, olha só o que aconteceu. Como esperar com paciência? Como? Imagine, eles estavam debaixo de pressão do rei, era o próprio rei. Era o próprio também imperador da época. Eram todos aqueles que eram os saduceus, os religiosos da época, tudo estavam contra os cristãos. E eles precisavam continuar naquele lugar em paz. Como eles agiram? E você vai aprender hoje. Como eu vou esperar com paciência? Vamos ver Lucas 24, 51 e 53. Aconteceu que enquanto os abençoava Jesus, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Presta atenção. Jesus falou com eles, ressuscitado. Jesus ainda estava na terra. Andou na terra 40 dias. E nesses 40 dias, Jesus não resolveu isso que ele prometeu. Jesus agora está subindo para o céu. Ó. Depois de 40 dias, Jesus o quê? Foi elevado aos céus.
Lembra que os anjos falaram assim para eles? Por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus, da mesma forma que ele está subindo, ele há de voltar para vos buscar. Lembra? Eles viram Jesus, imagina só, fala, meu Jesus, o Senhor não tinha prometido que a gente ia ser revestido de poder, que a gente ia sair dessa situação? E agora, será que o Senhor esqueceu? Tem muita gente que está assim. Será que Deus esqueceu? Será que Deus não quer fazer? Será que Deus não faz? Será que Deus não pode? Ah, o que será? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Por quê? Você tem um problema de impaciência e falta de confiança em Deus. 40 dias, Jesus o quê? Subiu diante dos olhos deles. Vamos ver o versículo seguinte. Então eles, diz aí a palavra do Senhor, primeiro, eles adoraram ao Senhor Jesus. Abençoando, se apartou deles, foi elevado aos céus. Então eu quero te dizer, como você vai esperar Jesus? Primeiro, adorando-o. Tem um versículo, tem uma versão que eu li, que dizia que eles ficaram no templo. Aí é Lucas 24? Ah, tá. Olha só. Então, primeiro, como esperar com paciência no Senhor? Primeiro, esteja no templo. E estavam sempre no templo. O que é estar no templo? Hoje a moda é o que? Os desigrejados. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão, eu não preciso ter família espiritual. A minha família é a minha, e como o povo não ama a própria família, não vive bem com a própria família, é óbvio que para eles é uma dificuldade viver em família espiritual, porque na verdade a família espiritual, na verdade, Deus vai usar para lapidar. Vai lapidar o que ele é, vai lapidar as áreas deformadas dele, que impede ele de até de viver em família lá fora. As pessoas não conseguem viver em família lá fora, é óbvio que elas não querem igreja também. Mas o que aconteceu? Eles estavam sempre no templo. E estar no templo é você estar debaixo da palavra. Estar no templo é você estar se alimentando da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, no templo, você recebe o que diz? As águas purificadoras saem do altar. E essas águas purificadoras que vão aqui te lapidando no seu dia a dia, até você estar pronto para receber a tua promessa. Então, primeiro, como vencer com paciência diante da luta que eu estou, diante da espera que eu estou tendo? Esteja no templo. Segunda atitude que eles tiveram, eles adoravam ao Senhor. O que eles faziam? Louvavam a Deus. Eles não estavam no templo, queridos, lá, sabe, duvidando de Deus. Eles não estavam lá no templo por obrigação. Eles não estavam no templo, sabe, só para te desencargo de confiança. Não, eles estavam no templo para realmente louvar a Deus, adorar a Deus. Senhor, o Senhor é soberano. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha luz. Lá fora, queridos, havia perseguição. Lá fora havia ódio, lá fora havia tumulto, lá fora havia todo o mal contra os cristãos. Mas eles no templo louvavam ao Deus eterno, que prometeu que eles seriam revestidos de poder. Eles ainda não tinham sido revestidos de poder, eles ainda estavam lá, aguardando a promessa. Eu não sei qual é a tua promessa, mas eu sei de uma coisa: você quer ter paciência, você quer saber esperar o cumprimento dessa promessa? Não se afaste do templo e não se afaste daquilo que é o louvor, a exaltação ao nome do teu Deus, que te criou, que te prometeu e que é poderoso para cumprir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E diz então, Lucas 21, 53, vê pode voltar lá no 51. Enquanto Jesus subiu, 52. Terceiro, eles adorando voltaram para Jerusalém. Perceba, eles voltaram para Jerusalém, que era o lugar da luta deles. Como? Reclamando? Não. Sabe qual o seu problema na sua casa?
Sabe o seu problema lá no seu serviço? Sabe aquele problema, não sei em que área é? Jesus está falando para você ter paciência. E Ele está dizendo para você, você vai estar tendo paciência nestas áreas da tua vida. E você vai voltar para essa área da tua vida como? Murmurando? Vou ter que aguentar isso até quando? Vou ter que ficar agora assim. É assim mesmo, é dessa forma. Eles voltaram para Jerusalém adorando. Então, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje. Você vai voltar para a sua casa. É glorificando o nome do Senhor. É falando, o Senhor me dá a virtude de esperar. Porque o Senhor tem poder de fazer. Senhor, me dá a virtude da espera. Me dá a virtude da paciência, Senhor. Eu não quero ser alguém explosivo, impaciente, intolerante. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, volta adorando hoje, em nome de Jesus. Tomados de grande júbilo. É porque o Senhor tem promessa, o Senhor vai cumprir sim, eu preciso ter paciência, porque a semente já foi lançada, ela vai germinar. Glória a Deus, é com júbilo que você vai voltar, porque Deus está falando, tenha paciência, a semente já foi colocada na terra, essa semente tem um tempo para desenvolver, ela vai vingar na tua vida, Deus vai abençoar, uns semeiam, mas é o Senhor que dá o crescimento, e o Senhor vai abençoar em nome de Jesus. Então você vai voltar cheio de júbilo, lá para essa situação, cheio de júbilo, por quê? Porque você sabe, eu vou ter a paciência, porque é Deus que vai trabalhando, é Deus que vai fazendo, é Deus que vai operando, é Deus que vai dar o milagre na minha mão em nome de Jesus. E então o quê? Diz versículo 53, que eles estavam sempre no templo, estavam louvando, e diz então, o verso 54, não tem? Na versão que eu li, 51, dizia, louvando e bendizendo a Deus. E o interessante desse louvando e bendizendo a Deus, sabe o que é isso? Sabe o que é bendizer a Deus? Olha essa versão. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo. Sabe o que é bendizer a Deus? É falar bem de Deus. É você não ficar duvidando de Deus. É você não ficar murmurando de Deus. É você falar bem de Deus. Então eles ficaram lá, num ambiente inóspito, numa situação difícil, uma situação que era muito complicada, mas eles ficaram no meio daquela guerra toda. Como? Falando mal de Deus? Murmurando de Deus? Vamos ter que ficar, né? Agora é mais essa, eu vou ter que tolerar isso, porque agora Deus está falando. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Não é ficar maldizendo a Deus, falando mal de Deus e brigando com Deus. Deus, o Senhor parece que não ouve, né? O Senhor desistiu, o Senhor não está vendo, o Senhor prometeu, o Senhor não faz, o Senhor não se importa, você está falando mal de Deus. Eles ficaram no templo, louvando e falando bem de Deus. Eu quero te dizer em nome de Jesus, larga a murmuração, larga a dúvida, larga essa incerteza do teu coração em nome de Jesus e coloca fé na tua alma e comece a bendizer o nome do Senhor. Diga bem do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Ao invés de você ficar duvidando da glória de Deus, ao invés de você ficar duvidando do poder de Deus, ao invés de você ficar dizendo que Deus não se importa, que Deus não vê, que Deus não faz, que Deus não é, em nome de Jesus, quebra essa maledicência da tua boca e começa a bendizer. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, e que hoje caia por terra toda impaciência que te tira do templo, que coloca no teu lábio não a adoração, mas a reclamação, e faz você duvidar do poder de Deus, porque o Senhor está te ensinando a esperar com paciência no Senhor em nome de Jesus. Outra atitude que eles tiveram está lá em Atos 1:14. Foi assim que eles esperaram. Como que você está esperando? É na casa da vizinha? Papapá, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro, porque é aquilo outro, porque é isso. Porque não presta, porque não...
Você não está esperando nada. Como que você está esperando a tua promessa? O Senhor está te convidando hoje. Faça como eles. Espera no templo. Espera louvando. Espera bendizendo o meu nome. E o quê? Eles esperaram perseverando. Espere perseverando. Olha lá. Todos estes perseveraram. Todos tiveram que perseverar. Todos que criam naquela promessa tiveram que perseverar. E eu quero te dizer, todos os que creem na promessa precisam perseverar. E você precisa perseverar se você quer obter a tua promessa. Porque a palavra diz, é necessário que você tenha perseverança para que você obtenha a tua promessa. E o Senhor é o Deus que cumpre. Então não desista em nome de Jesus. Eles perseveraram. Como eles esperaram? Eles esperaram orando. Olha lá, perseveraram unanimemente em oração. Eles perseveravam orando ao Senhor. Não é você, querido, esperar com essa impaciência louca, essas reclamações, essas blasfêmias, essas dúvidas, esses lamentos, até falando em morte com Deus, até falando, porque então é melhor eu me matar. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Ficar falando, porque então, se Deus não quer fazer, se Deus não se importa, é melhor eu morrer. Está destruído da tua vida esse laço de Satanás. Você vai esperar, vai perseverar, vai orar. E o que diz então? Que eles suplicavam. O que é a súplica? A súplica, há momentos que a angústia batia no coração deles. Não é fácil a espera. Então eles suplicavam, eles imploravam, Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Continuamos nesse ambiente, Senhor, o ódio está ao nosso redor, a tristeza, a ameaça, a dor, meu Pai, Senhor. Então tinha hora que eles até suplicavam, mas eles continuavam crendo, até que então eles permaneciam como? Em comunhão com os irmãos. Olha lá, em súplicas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos, e eles permaneceram em comunhão. Então perceba, queridos, o que a Bíblia nos ensina é totalmente o contrário do que o mundo ensina. O mundo ensina a intolerância, o mundo ensina a impaciência, o mundo ensina o imediatismo, o mundo ensina que você não pode aguentar rotina, o mundo ensina que tudo tem que ser novo a cada dia, como se você não tivesse que suportar nada, que você não tem que viver dias iguais, e as pessoas estão enlouquecendo, mas a Bíblia te ensina, busque a presença de Deus no templo, louve ao Senhor no templo, bendiga o nome do Senhor, persevere, ore, suplique, mantenha comunhão, para que a promessa se cumpra. E aí o que aconteceu? Depois desse episódio, nós vemos em Atos 2:1, depois dessa caminhada, se cumpriu o dia. E eu quero declarar na tua vida, vai se cumprir o dia. Vai se cumprir o dia. Se você vê no capítulo anterior, capítulo 1, eles estavam lá, perseverando em súplica, perseverando e orando, perseverando em comunhão. E no 2 se cumpriu o dia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, queridos, é de repente que Deus age. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E eu quero te dizer nessa tarde, em nome de Jesus, é assim que Deus faz. E o contrário disso, queridos, realmente é o que o mundo está apregoando.
Com Deus é assim, é na paciência, é na perseverança, é no clamor, é na busca, é na intercessão, se necessário na súplica, é na comunhão, mas de repente vem do céu, como de um vento, a tua promessa, o teu milagre, o teu impossível, aquilo que era impossível. De repente, como um vento que sopra, vem e se cumpre na vida daqueles discípulos, daqueles apóstolos, daqueles irmãos, e eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. É na tua perseverança que você vai alcançar a tua bênção, é na sua perseverança que você vai salvar a tua alma, é na tua perseverança que você vai salvar a tua casa, é na tua perseverança que você vai crescer espiritualmente. Tenha paciência, confia no Senhor, bendiz o nome do Senhor. Em nome de Jesus, não é com maledicência, não é repartindo lamento, murmúrios, lamentos, mas é confiando no poder do nome do Senhor, porque o dia vai chegar, a hora vai chegar, as portas, as janelas dos céus vão se abrir e o sobrenatural virá sobre a tua vida em o nome do Senhor Jesus, porque Deus é fiel para cumprir as promessas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está dizendo, tenha paciência, mas até quando? E o Senhor está te dizendo, tenha paciência até a vinda do Senhor Jesus. Essa é a resposta de Deus para você. Não, mas é essa a palavra de Deus. Tenha paciência até Ele vir. Até Ele vir. O teu caminho tem que ser de paciência, porque não vai ser no seu emocionalismo, não vai ser na sua chantagem, não vai ser nas suas loucuras, não vai ser na sua precipitação, não vai ser com a sua persuasão que você vai mudar as coisas. O dia determinado para todo o propósito de Deus vai se cumprir na hora certa na tua vida, em nome de Jesus. Não adianta querer pressionar, não adianta querer ameaçar, não adianta querer dar chiliques, fazer melindres. Então eu vou morrer, então eu vou me acabar, então eu vou desistir. Você estará desistindo da tua promessa, mas se você resolver confiar no Senhor e fazer como esses discípulos ficaram, esperando no templo, louvando, bendizendo, perseverando, orando, suplicando e na comunhão, você vai ver vir dos céus o som como de um vento impetuoso e encher tua vida, encher tua casa com a promessa e o sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Não tem outro caminho com Deus. Se te ensinarem outro caminho, não é verdade. Esse é o caminho de Deus. E esse caminho de Deus, o caminho da paciência, da fé, da perseverança, é o que vai te trazer bênçãos sobrenaturais, bênçãos que não acrescentam dores, bênçãos que vêm diretamente da mão do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Isso é muito sério. Eu lembro de uma moça, o Espírito Santo me fez lembrar, que a mãe dela falou para ela, eu quero que você se case. Eu quero que você se case e você vai se casar. E a mãe dela tinha uma campanha, a mãe dela foi lá, fez a campanha. E nessa campanha trouxe o anelzinho e colocou no dedo daquela filha. Porque você vai ter que casar. A menina solteira, jovem, nem tinha estudado ainda. O que aconteceu? Aquela jovem se envolveu com um rapaz, só queria usá-la, porque ela era jovem. Só queria usá-la. Engravidou, achou que engravidou desse rapaz. E realmente ela quase casou com esse rapaz. Por quê? Porque às vezes você quer ir por um caminho que você na verdade habilita qualquer coisa. Porque você não quer ir pelo caminho da espera. Não é pelo caminho da precipitação e da loucura. É pelo caminho de Deus. É buscar as coisas da maneira correta, é buscar as coisas realmente conforme a vontade de Deus. Graças a Deus que essa jovenzinha no fim não estava grávida. Ela suspeitou que estava grávida somente,
porque ia ser um laço de destruição total para a vida dela. Sabe por quê? É a precipitação dos crentes que acham, tem que fazer na minha hora. Você muitas vezes vai acabar indo por um caminho de bruxaria, vai acabar indo por um caminho de feitiçaria. Mas se você aceitar a vontade do Senhor, fala: Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Eu quero o teu querer, não faça a minha vontade mais a tua. Porque enquanto você quiser andar por um caminho só de empolgação, só caminho florido, querido, você vai viver uma vida de zigue-zague. Sabe por quê? Porque você não vai aguentar andar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Mas o Senhor está falando: aprenda a andar até em terrenos áridos, porque se eu estiver na tua vida, eu sou Deus que te abençoo, te capacito, te ajudo, te sustento e te levo até o cumprimento da minha promessa em nome de Jesus. Deus tem um tempo determinado e que você aprenda a confiar, a esperar, a bendizer e adorar o nome do teu Deus. Por quê? Perceba, Jesus morreu na Páscoa, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. E agora, era o dia de Pentecoste. Eles estavam no mesmo lugar de sempre. Ah, mas eu vou na igreja, é igual. Porque Deus é um só, e a tua adoração é uma só. A tua adoração sempre é para Deus. Sempre é para Deus. Se o louvor é eu te adoro, Deus, ou eu te amo, Deus, é para Deus, mas é tudo igual. Eles estavam cumprindo todos no mesmo lugarzinho. É na mesma ocasião. Por quê? Porque você não vive, sabe, de empolgação e de circunstâncias, de firulas. Você vive realmente a promessa. Há uma promessa na minha vida. Eu só estou esperando o dia, a hora e o momento dela acontecer em nome de Jesus. Eu estou em concordância, porque Deus vai agir na minha vida. Quem quer muita novidade acaba entrando em laço. É por isso que tem muito casamento destruído. É gente que quer novidade. É por isso que tem muita pessoa que abandona e perde tudo. Novidade. Deus está te falando: aprenda a andar na minha presença, porque eu sou Deus e não mudo, diz o Senhor. Imagina você chegar diante dos arcanjos, dos serafins, na verdade. Os serafins ficam assim diante de Deus: santo, 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 santo. Se fosse muito crente de hoje, falar: tá muito igual isso aí, tá na rotina. Em nome de Jesus, adore o nome do teu Deus. Dê a Ele glória e 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 glória. E que não falte a glória e a glória e a glória na tua boca. Mas não amaldiçoe nem pragueje. Mas não escandalize o nome do teu Deus. Porque se você ficar dizendo só glória, 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 você vai ver a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus. Não é novidade, é a glória, pertence ao nosso Deus. Opte pela glória. Ainda que você fique na tua casa 24 horas, glória, 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 e todo mundo, mas de novo, é glória, 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 glória. Eu te garanto, irmão, eu te garanto que nisso que é uma rotina para o mundo, nisso que é uma rotina você pegar sua biblinha e vir para a igreja domingo, isso que é uma rotina para o mundo, é o que vai te trazer bênçãos sem medida, livramentos sem fins, e glória e salvação eterna em nome de Jesus. Siga o caminho do teu Deus e dê a Ele a honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade para sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Põe o versículo 2, Dani, que ele é lindo e ele vai acontecer na nossa vida.